Olá, tem um bem? movimento que você fez na pandemia e eu queria começar te perguntando por um dado que veio a público ontem. Tá. Que é o número de brasileiros que não estudam e não trabalham. Não sei se você chegou a ver isso. Sim. Eu vou pôr aqui na tela. Então, esses dados são referentes a 2021, de jovens de 18 a 24 anos. Sim. De 37 países analisados, o Brasil amarga a segunda posição. 35,9% dos nossos jovens não estudam e não trabalham. A gente só fica na frente da África do Sul. Ou seja, 1 a cada 3 jovens que deveria estar estudando ou trabalhando não está. E aí, eu queria que você já falasse um pouco disso e, claro, o trabalho que vocês fizeram do Escolas Abertas. Legal, obrigada, Sami. Queria agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade. A gente realmente, no Brasil, vive uma decadência na área de educação. Né? E não é de agora, é uma coisa que já vem há muitos anos, né? Então não é uma coisa exclusiva desse momento atual. A pandemia, ela só agravou ainda mais a situação que já era muito ruim. Então o Brasil também foi campeão de escolas fechadas. Né? Ficou mais tempo, né? Durante a pandemia. Então a gente amarga o primeiro lugar do tempo de escolas fechadas no mundo, né? A gente conseguiu ganhar do Sudão do Sul, né? Que a gente ficou mais tempo fechado que eles. E isso fez com que a gente ainda retrocedesse ainda mais no tempo, na nossa qualidade de educação. Isso aumentou a nossa evasão escolar em mais de 170%. Então, esses números estão aí impactados, né? Então, você vê, principalmente no ensino médio, a gente perdeu, então, muito jovem para essa vida louca, né? E, então eles deixaram as escolas. E muitos não voltam. Não vão voltar, né? E a gente também não tem essas pessoas trabalhando, que é o que você viu. E para piorar, o sistema também não ajuda, né? Porque a gente tem um sistema falho, um sistema de educação que não funciona e a gente não vê perspectiva e vontade política já há muito tempo. Pior agora, né, nesse momento que a gente vive, dessa mudança, dessa transição de governo, para melhorar e focar na educação básica, que são as escolas, começando na educação infantil. Então, a gente tem esse amargor de jovens e a gente tem quem está nascendo, quem está ainda começando essa vida de alfabetização, continuando nesse desastre educacional e sem vontade política e com muitos interesses ideológicos por trás de tudo isso, né? E o mais interessante, que você perguntou do nosso trabalho, a gente... Isso, a pauta agora. Exatamente. Então, o Escolas Abertas foi um movimento que nasceu durante a pandemia, em novembro de 2020, quando a gente se deu conta que tudo estava aberto no novo normal, com exceção das escolas. Então, a gente já tinha Brasileirão, os botecos abertos, os bares, buffet infantil e as escolas fechadas. Foi quando a gente foi entender o que estava acontecendo e aí a gente se rebelou. Mas isso foi o quê? O Calcinha, em São Paulo? Isso era poder de prefeituras e Estado, né? Então, isso era a gente foi descobrir que era um acordo entre as prefeituras em geral, que tinham autonomia na pandemia de abrir ou fechar escolas, e a USP está fechada até agora. Hoje. Pois é. Que legal. Os caras emendaram o Natal já. Lógico, mas gostoso. E esse acordo é que as escolas só voltariam até 2022. Foi quando a gente surgiu e nem a gente acreditou o tamanho da força que o movimento ia tomar. Porque a indignação era tamanha das famílias, né? Que a gente foi, assim, ecoou de uma maneira que a gente foi parar em 22 estados. E aí a gente acabou sendo a zebra da pandemia, né? A gente acabou furando esse planejamento das prefeituras. O governo de São Paulo estava quieto, as escolas não podiam fazer nada, as públicas, né? As privadas também estavam quietas. E a sociedade civil muda. Então, quando a gente começou a se movimentar, aí sim a gente teve que ir para cima, a gente colocou prefeitura e governo na justiça. A gente ganhou em primeira instância, mas não foi isso que fez as escolas abrirem, né? E aí a gente viu, que eu acho que é a pauta mais importante para a gente se atentar, que a educação, as escolas, nunca foi uma pauta que interessava os alunos, né? As pessoas, quando você conversa sobre educação, essa pauta parece que pertence
a sindicalistas Sim, e entidades, né? Como ONG e poder públicos, né? E a coisa mais louca que a gente viu quando a gente surgiu foi que ninguém falava de uma única palavra. Quando a gente falava da pandemia, aluno. Ninguém ligava para aluno, ninguém falava aluno. Então os papos eram sempre o que acontecia no entorno, né? E ninguém discutia o que a gente vai fazer, né, para recuperar essa aprendizagem. E mais do que isso, né, era um problema assistencial. A gente está num país que as pessoas às vezes só têm um prato de comida nas escolas, né? E aí foi quando a gente percebeu que nessa discussão de educação sempre pertenceu a entidades de classe. E por isso a gente continuou com o movimento Escolas Abertas. Hoje é uma associação composta de famílias, pais, né, e mães, e que a gente veio para ocupar esse espaço.